Um jovem é separado bruscamente de seus pais depois de vê-los serem eliminados por um tirano que invade suas terras. Ele, porém, sobrevive e treina durante anos dominando vários estilos de artes marciais para vingar seus pais. E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje, o filme da vez é de ação e artes marciais chamado Ong Bak 2, o início, de 2008. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. Um cavaleiro está fugindo pela floresta de homens que o querem morto e também pegaram um garoto que estava com ele. Eles lançam flechas contra ele onde por muito pouco não o atingem. O homem, vendo que não teria chance de escaparem e se salvarem, logo lança o garoto na floresta para que pelo menos ele pudesse escapar da morte certa enquanto atrai os demais. Quando mais à frente ele tem um fim trágico ao perceber vários guerreiros que o estavam aguardando no caminho para pegarem o garoto, no qual, vendo que ele estava sem o garoto, o líder dá a ordem para lançarem flechas contra ele e assim o matando. Já no dia seguinte, um grupo de pessoas passando pelo mesmo caminho da perseguição de antes, um homem encontra o garoto que conseguiu escapar, chamado Tien. Descobrimos então que esse homem é um vendedor de escravos, onde logo prende o rapaz e o leva dali. Quando Tien chega à vila, ele é tirado à força da carroça e com medo chuta os homens para que o soltasse. Ele tenta sair correndo dali quando um dos lunáticos se põe na frente dele, o fazendo cair no chão. Depois manda que jogassem ele na câmara, onde lá ele é banhado por sangue animal. Tien em seguida é levado para uma arena no qual o líder daqueles homens cruéis diz que ele é o próximo a lutar. Porém, não querendo, ele com uma pedra na mão acerta o olho do lunático que o amedrontava, que já com muita raiva o joga dentro da arena cheia de água. Então, sem saber o que o esperava ali, Tien teme pelo que pode estar por vir. Quando então ele vê algo vindo por debaixo da água e o acerta com uma lança de madeira. Porém não adianta nada, pois era um crocodilo que logo o ataca e agora ele deve lutar por sua vida, enquanto os homens bestiais ficam se alegrando com esse momento aterrorizante para Tien, que tentando sair é derrubado pelo homem que o jogou ali. No entanto, um homem conhecido como Chernang, líder dos bandidos do penhasco que estava ali naquele momento, enquanto Tien luta para não ser devorado pelo crocodilo, começa a atacar os nativos daquele local com seus homens, onde logo com muita destreza ele joga uma lança contra o líder deles e o mata. Também os demais guerreiros que estavam com ele se manifestam e atacam os outros, derrotando todos daquele local. No entanto, muitos conseguem fugir. Tien, ainda com risco de morte, é ajudado por Chernang, que lhe dá uma faca para tentar vencer a fera. Depois de uma luta com o animal, Tien bravamente consegue derrotar a fera e isso deixa Chernang muito animado junto ao seu grupo de guerreiros conhecidos como Asa de Karu. Depois disso, Tien, acordando, percebe agora estar em um outro lugar, onde logo ele vê um senhor que é mestre de Chernang, no qual pergunta a ele se o garoto Tien era realmente quem procuravam. Se aproximando do mestre, que depois de tocá-lo, fala que nem os espíritos ousariam desafiar o poder das mãos de Tien, que num combate pode conquistar o mundo todo. Chernang, vendo o potencial do garoto, o convida para ficar ali e treinar as artes marciais, que porém ele não era obrigado. Então Tien sai e, caminhando pela aldeia, se depara com as pessoas do lugar e os homens do grupo de Chernang que, treinando, mostram suas habilidades. Observando que ali ele poderia ter um futuro brilhante, o garoto Tien fica inspirado e decide ficar para aprender tudo que tiver ao seu alcance com o mestre das artes marciais e ilusórias. Depois de se tornar oficialmente um membro dos bandidos da montanha e já adulto, Tien sai para treinar e participar do início de seus testes finais, onde em cima de elefantes ele salta sobre eles, na qual se cair será esmagado. Quando então, ao chegar no líder da manada, é derrubado e confrontado por ele. Mas Tien, não aceitando isso, parte para cima dele novamente e, saltando para cima de sua cabeça, dá uma ordem para que ele sentasse e com isso ganha o respeito e moral sobre a manada. Depois desse teste sendo aprovado, chega a hora dele mostrar o que aprendeu nas artes marciais, onde seu primeiro oponente não tem tempo de reação ao atacá-lo, na qual vemos que com espadas ele mostra ter um domínio excelente e mesmo em ataques diretos ele se defende muito bem e contra-ataca com grande habilidade. Depois parte para o segundo lutador, que terá uma luta mano a mano, onde as pernas são colocadas em teste, depois as mãos, e Tien consegue se sobressair bem em uma luta equilibrada, onde com golpes fortes, seguros e bem executados, Tien consegue vencer também seu segundo oponente. Agora em seu terceiro adversário, Tien tem que enfrentar um lutador brutal que ao lutar faz virar um teste mais difícil, no qual dessa vez Tien tem mais dificuldades para vencer. Mesmo dando vários golpes surpresas e mortais inesperados como forma de ataque, não surtem efeito devido à brutalidade de seu oponente. Porém, em um descuido dele, Tien encontra uma brecha e assim lhe dá uma chave de braço, na qual faz ele se render. Em seu último teste, Tien vai para uma caverna, onde lá terá que testar a resistência e força de seu espírito. Enquanto caminha lá dentro, ele escuta gritos de socorro e logo encontra uma mulher pedindo ajuda. Porém, ao tentar ajudá-la, ele é surpreendido, pois ela o ataca e age como se fosse uma fera. Na verdade, como se estivesse possuída por algum espírito do mal. A bruxa luta raivosamente contra Tien para matá-lo. Porém, sendo um ótimo lutador, ele se sobressai e, quando ia acertá-la com seu cotovelo na cabeça, ele para, achando ser somente um teste e hesita finalizar o combate. Então a fera continua o ataque contra ele.
Shernang chega e o alerta que, assim como antes, a vida dele estava em suas próprias mãos. Então joga uma faca onde quem pega é a bruxa e o ataca quase o acertando, mas Tien se esquiva e finalmente finaliza aquela luta. Depois de tudo e todos os testes, Tien se torna o Presa Negra e comandante dos bandidos da montanha. Dias depois, um grupo de homens passando pela estrada são surpreendidos por Tien e seus guerreiros saltando das árvores e saindo do rio, destruindo seus meios de transporte e matando todos eles, onde Tien sozinho consegue derrotar vários. No final ele vê o ídolo daqueles homens e lembra de algo. Mais tarde, Tien tem uma lembrança de seus pais, onde seu pai se chamava Shihadeko, um dos 4 generais do reino, e sua esposa Lady Ply, onde certo dia eles estavam indo até um mestre chamado Bua, e lá conversam um pouco com ele. Shihadeko fala para Bua que as coisas na capital estão em caos, então o príncipe o tinha enviado para comandar as tropas e cuidar dos territórios protegidos, pois o seu comandante real, o Lorde Rajasena, se opõe contra o príncipe e por isso o motivo de tanto caos. Então, com receio de acontecer o pior com Tien, seus pais pedem para que Bua cuidasse dele e assim ele o faz. No dia seguinte, ele conhece uma menina chamada Pin. Ela diz ser órfã e que o mestre Bua a criou desde bebê. Tien diz a ela que queria aprender as artes marciais, porém seu pai quis que ele aprendesse artes da dança. Certo dia eles vão encontrar um homem chamado Mehen, que tem a cabeça um pouco fora do lugar. Onde eles vendo uma pulseira que ele estava mexendo, Tien bola um plano para pegá-la, onde ele começa a dançar e fazer com que Mehen repetisse tudo o que ele fizesse. Assim ele joga um colar de flores e Mehen faz o mesmo. Quando então ele vira, não encontra mais Tien, pois ele aproveitou da burrice dele para pegar a pulseira e dá-la para Pin. Depois disso, falando com o mestre Bua, Tien diz que escolheu estudar as artes marciais das armas para ajudar as pessoas e destruir a tirania que assolava o povo, assim trazendo a paz. Voltando ao tempo atual, na floresta, o mesmo grupo de lunáticos que tinha pego Tien no início e o forçado a lutar contra o crocodilo, estão agora com outros prisioneiros, onde quando o mesmo cara que tinha jogado Tien na arena quando garoto, estava mostrando uma de suas novas escravas e a agredindo enquanto seu filho chorava desesperado por sua mãe. Quando então o lunático é acertado por um jarro de barro na cabeça e fica furioso. Ele sai batendo em todo mundo, perguntando quem tinha sido. Quando então ele pega uma das pessoas ali e quebra um jarro também em sua cabeça. Irado, ele começa então a fazê-lo beber muita bebida. Porém é pego de surpresa, onde quem tinha jogado o jarro domina, dando um golpe em sua garganta. Quando logo vemos se tratar de Tien, que nocauteia o lunático jogando contra vários jarros. Aparentemente embriagado, ele luta contra os demais que partem para cima dele. Então, mesmo bêbado, suas habilidades se mostram bem vivas e eficazes, onde lutando com facilidade ele usa vários movimentos e golpes ainda no chão, derrubando vários deles. De repente, o lunático retorna com a boca rasgada e ataca Tien, que sem se esforçar o desequilibra e acerta um cotovelada no meio de seu peito, assim o derrotando de vez. Outros homens chegam para lutar contra ele, porém com medo eles hesitam em chegar perto de Tien, mas são empurrados para lutarem com ele. Os homens não têm a mínima chance contra Tien, que sendo dominador de vários estilos de luta, usa suas mãos e golpes fatais no pescoço. Sem retroceder, Tien ataca os homens, demonstrando firmeza em seus golpes, usando muito bem seus cotovelos e joelhos como armas fatais. Depois ele vai até um dos líderes e após alguns golpes nele, o finaliza com uma bela joelhada na cara, o lançando dentro de uma panela cheia de água quente. O seu grupo então chega e rende todos que estavam ali. Quando então o lunático, que ainda estava vivo, vendo que não tinha saída, pede para que Tien tivesse piedade de sua vida. Porém ele manda que levassem ele para os crocodilos, assim como ele tinha feito com ele quando era mais novo. Tien depois disso manda que soltassem todos os escravos. Já pela noite, enquanto todos comemoravam, Tien lembra da despedida que precisou ter com Pin, onde ela não queria que ele fosse, mas tendo que partir diz que um dia retornaria e depois sai com seu cavaleiro, mas antes lhe entrega a pulseira que tinha pego de Mehen. Pelo caminho eles são parados por um homem com a aparência de quem acabou de lutar. Ele questiona o homem de para onde ele estava levando o jovem Tien, sendo que a direção era outra. Descobrimos aqui então que o homem que levava Tien na verdade era um traidor. Então, sendo ameaçado com uma espada, Tien fica imóvel. O homem que estava à frente deles era servo fiel de Shihadeko, pai de Tien, que logo dá um sinal para o garoto e ataca. Assim, Tien, notando ele vindo, dá uma cabeçada no queixo dele que o desequilibra. O servo de seu pai o ataca com a espada e faz com que o homem caia do cavalo e manda Tien fugir. Em uma luta de espadas, o ajudante de Tien fica pressionado, mas consegue derrotar o traidor. Já na vila, os homens de Rajasena queimaram tudo e mataram quase todos. E agora estavam com Shihadeko cercado, que, escutando sua mulher gritar, decide partir para cima deles. Porém é atingido por uma flecha vindo do Lorde Rajasena. Tien retornando, ele vê a cena de sua mãe indo até seu pai e infelizmente morrendo por uma flechada no peito também de Rajasena. Tien ia gritar, mas o servo de seu pai chega e evita que ele seja notado. Furioso com a morte de sua mulher, Shihadeko ataca, mas logo é morto pelo assassino de Rajasena. Tien, desesperado, consegue gritar pelo seu pai, mas logo sendo notado. Então agora devem fugir e salvar suas vidas.
Relembramos então aqui a cena do começo do filme, onde infelizmente ele perde o servo de seu pai e teve seu destino traçado sendo quem ele se tornou hoje. Voltando a se encontrar com o rei dos bandidos, ele demonstra fúria em seu olhar. E sabendo do que Tien passou, Shernang fala que iria nomeá-lo como seu sucessor naquela noite. Que porém antes ele deve fazer o que tanto almeja, que era se vingar das pessoas que destruíram sua família. Senão, não conseguiria ser um bom líder. Tien decidido então sai e cavalga em direção à capital para ir atrás do tirano Rajasena, que já à noite, sentado em seu trono, inicia a cerimônia de posse em homenagem a uma imagem que ele diz ser divina. Quando então uma bela mulher entra em cena com as demais dançarinas, o que logo atrai a atenção de Rajasena para si. É aqui que percebemos que essa mulher se trata de Pin, pois ela usa a mesma pulseira que tinha Adeu quando crianças. Momentos depois, um dançarino mascarado entra em cena e executa muito bem alguns passos de dança que é mesclado com artes marciais. Porém, Rajasena não tem interesse algum nisso, pois ele está com seu olhar fixado em Pin e a desejando. Percebendo Rajasena distraído, o dançarino começa a fazer movimentos muito rápidos e lança bombas explosivas, onde com isso causa um alvoroço e logo ataca os guardas eliminando todos até chegar em Rajasena, que não tem muitas chances. Ele então o golpeia e diz que era por sua mãe. Quando ele tira a máscara, descobrimos se tratar de Tien, que por vingança da morte de seus pais estava ali para eliminá-lo. Com isso, a jovem Pin reconhece Tien e fica surpresa. Tien tem a chance de golpear Rajasena algumas vezes, mas não consegue matá-lo pois seus guardas chegam e lutam contra ele. Porém, Tien não permite que o tirano fuja. Tien usa mais uma vez a arte de ilusão com bombas e com isso confunde os guardas que matam outra pessoa achando ser ele. Enquanto isso, Tien finaliza Rajasena. Depois ele olha para a bela Pin e, não a reconhecendo, vai embora. Retornando para a vila dos bandidos da montanha já pela manhã, ele não encontra ninguém. Porém, ele vê uma pessoa mascarada que estava lá. Quando Tien se vira para ver quem era, ele descobre ser o assassino de seu pai e servo de Rajasena. Isso então o deixa enfurecido, pois agora sua vingança será completa. Quando então uma luta de espadas começa e vemos os dois muito habilidosos no manuseio da arma. Tien tenta acertá-lo, porém o ninja assassino se defende muito bem. Tien vai usando tudo o que pode para acabar com o homem e em certo momento ele derrubando o ninja aproveita um momento para atraí-lo e assim consegue finalizá-lo com um golpe mortal em seu pescoço. Quando então Tien nota que não era só um e que o anterior não era o assassino de seu pai. Logo aparecem outros homens que sem demora o atacam. Tien ferozmente luta contra eles e os derrota. Porém mais e mais homens aparecem e uma contínua luta continua com mais deles chegando. Tien porém vai se sobressaindo e derrotando cada um que aparece em sua frente. Quando certo momento, percebendo que a casa iria explodir, ele corre dali e salta para longe, assim escapando da explosão. Indo até o possível assassino de seu pai, ele se depara com mais ninjas que lutam com lâminas afiadas para o eliminar. Tien, porém, com muita habilidade e resistência, consegue se sair bem e se esquivar de todos os ataques ferozes deles, assim conseguindo derrotar todos também. Quando então um outro homem, que parece ser mais habilidoso que os demais, faz Tien subir numa plataforma e o outro chega por trás dele, assim o cercando. Tien os enfrenta firmemente mano a mano e com uma bela combinação de golpes com as mãos e pés, pondo em prática tudo o que aprendeu em seus treinamentos, ele aplica golpes desconcertantes em um deles, o deixando caído no chão desnorteado. Enquanto Tien o usa para impulsionar seu próximo golpe contra o outro que vem, dando-lhe uma joelhada brutal na cara. Porém seus oponentes, sendo duros de derrotar, voltam a enfrentá-lo. Mas com uma resistência fora do comum, Tien aplica seus golpes mortais em cada um, assim por fim os derrotando. Mas ele não tem descanso, pois um outro mascarado que observava a luta parte para cima dele, que já cansado acaba recebendo um golpe lateral e cai ferido. Porém isso não é o pior, pois outros ninjas que aguardavam ele levantar o atinge com uma pesada no rosto. Porém Tien, não se dando por vencido, joga areia em suas feridas e volta ao combate com um grande nunchaku, assim conseguindo derrubar alguns deles com manobras feitas juntamente com a arma. Cheio de fúria, ele passa a usar uma espada e com grande velocidade e habilidade, sem misericórdia ataca e elimina vários ninjas. Depois passa a usar uma kunai presa a uma corda, onde incrivelmente ele derrota o restante. Porém ainda não acabou, pois Tien vê mais ninjas vindo. Quando então um elefante chega e o protege, se colocando na frente dele. Porém isso não os para e então Tien tem que lutar novamente, porém agora com a ajuda de seu amigo como proteção e meio de ataque. Tien, incansável, consegue derrotar cada um deles, sendo que o último leva uma tremenda joelhada direto na cabeça, combinada com a força de um mortal no ar. Porém os ninjas não param de surgir e Tien sobe no elefante. Quando então uma criatura surge atrás dele, na verdade um outro ninja, porém tenebroso, que logo o ataca. Tien usa todas as suas forças para vencer o ninja que mostra ter poderes sobre-humanos. Mas infelizmente Tien, que estava bem ferido, fica vulnerável aos ataques dele, que por fim o derruba brutalmente do elefante. Tien, com uma alma guerreira, levanta e consegue lutar novamente. Porém quando ele ia atacar o mascarado é interrompido por um soldado de Rajasena, que logo chega com os demais soldados mostrando ainda estar vivo e já tinha tomado todo aquele lugar.
Ele então mostra como sobreviveu, onde ele usava um tipo de colete e por isso foi capaz de suportar todos os ataques de Tien, onde isso o deixa muito surpreso e frustrado. Logo, Rajasena diz que tem alguém que quer matá-lo e que não precisaria usar seus soldados. Quando então vemos se tratar de seu mestre e amigo Shernang, na qual Tien tem como pai. Aqui entendemos que Shernang devia alguma coisa a Rajasena e por essa dívida teve que matar o pai de Tien e agora está sendo forçado a matar Tien para ter seu povo poupado. Shernang começa a lutar mesmo não querendo matar Tien, pois o tem como filho. Tien, por outro lado, com raiva achando que ele fez tudo isso de propósito, parte para cima dele com tudo, mas como estava muito fraco, não consegue. Shernang o ataca para provar que ele faria o que Rajasena queria e com a espada cravada uma na outra e forçando-se contra Tien, Shernang com os olhos em lágrimas se despede dele dizendo que o amava como filho e que pagaria a vida do pai de Tien com a dele própria. Tien então entende que ele também foi uma vítima do tirano Rajasena. Assim, aceitando a vingança de Tien, seu pai de criação e assassino de seu pai biológico, decide finalizar aquele combate quebrando a espada e fazendo Tien cortar seu pescoço. Tien com isso fica arrasado e sem esperança, permanecendo caído no chão. Então Rajasena manda que o capturassem e o torturassem por muito tempo até o fim de sua vida. O filme então termina com uma voz nos falando que Tien morreu, mas que porém sua alma e karma amaldiçoados poderá ter um final melhor na próxima existência, nos dando a entender que ele renasceu como Tien no filme Ong Bag 1, que já trouxe aqui pra vocês no canal. Mas é isso aí, galera, um final triste para esse filme, porém numa continuação direta desse veremos o que aconteceu de fato com Tien antes de morrer, onde deixo a prévia que não ficou barato para Rajasena. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!